Cara, vamos lá, tá acabando, hein? Tá acabando com a gente, né? Cara, temos aula hoje e segunda, né? Lembrando que vocês vão ter aula até terça-feira. Cara, até terça-feira vocês têm aula. Então, galera, tá de boa, hein? Vamos lá. Vamos começar então? Ó, em aulas passadas, nós estávamos envolvidos com a dilatação, né? Galera, o áudio de vocês está aberto aí, ó. Quiser trocar uma ideia aí, chamar para trocar uma ideia, tá? Tamo junto. Ou qualquer coisa chama no bate-papo. Ô, meninos, recordando rapidamente aqui, hein? Só para puxar um flashback aí. Qualquer coisa pode chamar no bate-papo também, galera. Galera, ó, em aulas passadas, né, nós estávamos envolvidos com a lei da dilatação, né? Aí muita gente, né, ficou boladona, nossa senhora, só está, apareceu 3 novas equações. É, cara, mas as equações são muito parecidas, né? Então, recordando, quando a gente aquece algum material, esquentou, o trem cresce, esfriou, ele encolhe. Então, quando a gente esquenta, as coisas crescem, quando esfriamos, elas encolhem, né? Segunda-feira vamos ver uma exceção a essa regra. Tem uma substância essencial à nossa vida, que é a água, que ela ferra com a lei da dilatação. Nós vamos combinar na segunda que, por exemplo, para a água, essa lei não vale. Quando a água está entre a temperatura de 0 e 4 graus, mano, entre 0 e 4 graus, né? A água ela fica louca, 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 louquinha. Suas moléculas ficam louca, 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 louquinha, dá uma empinadinha e se comporta de uma maneira diferente. Aí não vale a lei da dilatação, tá? Mas em geral pra gente, galera, eu esquento, o trem cresce, quando a gente esfria as coisas encolhem, não é assim? Então, meninos, nós temos 3 tipos de dilatação. Quando eu quero calcular só o aumento no comprimento dele, a lei da dilatação linear, ΔL, é igual a L0 vezes alfa delta T, 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 né? É só fazer uma multiplicação simples. Eu vou pegar, cara, o tamanho inicial dele, quantos metros, centímetros ou até mesmo milímetro ele tem, multiplicar pelo coeficiente alfa e multiplicar pelo delta T, 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 que é a variação da temperatura. Isso é a dilatação linear, né? Beleza? Tem exercício que vai ser melhor eu trabalhar com a área. A equação é muito parecida. Eu estou trocando L de comprimento por A de área. E o coeficiente alfa linear pelo beta, que é o superficial. Então, na dilatação superficial, ΔA é quem? A0, beta, delta T, 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 né? Então, essa é a lei da dilatação superficial. E tem cenários, galera, que nós vamos nos envolver com volume. Quando é com volume, eu tenho que ΔV, V0, gama, delta T, 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 né? Cara, que é a dilatação volumétrica. As 3 equações são parecidas. O que elas têm em comum? Eu pego o tamanho inicial, multiplico pelo coeficiente e multiplico pela variação da temperatura. Se eu conseguir multiplicar os 3 caras, eu sei o quanto ele expandiu no caso de um aquecimento ou quanto ele contraiu no caso de uma redução de temperatura. Ó, o Samuel tá chegando. Bom dia, Samuel. Tamo junto. A Giovana também tá na área. Então, bora, galera. Então, na hora, você bate o exercício e sabe se é linear, superficial ou volumétrica. Como assim eu vou saber? Cara, você vai saber se o exercício quer mexer com comprimento, com área ou com volume. Vamos fazer um aqui rapidinho, rapidovski, né? Para a gente continuar na vibe aí e continuar a matéria. Lá no seu livro 3, por exemplo, tu vai lá na página 274, tá? Quem tiver com o livro 3, vai na página 274, tá? No seu livro 3, e pesca aí rapidinho essa questão. A questão de número 10. Galera, acha lá, a questão de número 10, ó, quem tá com o livro tá aqui, tá? Uma questão que caiu no Enem há um tempo atrás, e pelos preços aqui já é questão antiga. Ah, eu não tô com o meu livro, a questão tá aí, ó. A questão tá aí. É o tipo de questão, galera, que a gente chama de questão fuscão. Só tem barulho. Dá até preguiça. Olha o tamanho desse texto, cara. Fala, nossa, tá pior que essa questão de história do André Lopes, que tem aquele texto lá, cara, que eu tenho que ficar lendo. Não, cara, aqui tá com calma, cara. Aqui, ó, tá? Você tem que entender isso aqui com calma. E, cara, não vai ficar com medinho de texto, não.
Embora o texto seja enorme, você olha para a questão aí, cara, tem muita coisa aí, muita informação, a resolução dela é fácil. E aqui ela te avalia em várias competências e habilidades. Vamos ler a questão aqui, ó. Meninos, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Tudo bem, né? Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, deve ser questão velha, né? A uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Tá? Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus e os revende todinho. Ó, que picareta. Ele fez uma gambiarra para esquentar o álcool vai expandir, ele vai ganhar dinheiro com isso. Mano, meninos, olha, com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. E aí, o que vocês acham, meninos? Letra A, 500 e R$ 1.000. Letra B, entre 1.050 e R$ 1.250. Letra C, entre 4.000 e R$ 5.000. Letra D, entre 6.000 e R$ 6.900. Ou a letra E, entre 7.000 e R$ 7.950. Alguém arrisca um chute aí? Alguém arrisca um chute? Ih, tá todo mundo quieto. Cri, 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 cri. Ó, ninguém vai arriscar um chute, não? Isso, tá parecendo que exercício da NASA. Olha o tanto de informação que te deu ali. Relaxa, né? Mano, aqui ele falou para mim, ó, em litros. Litros sugere dilatação volumétrica, não é assim? Então, foca aqui, ó, nos 20 mil litros. Sei que é a letra D. Ó, o Gabriel falou letra D. Gabriel, não tem nem jeito de eu falar se tá certo ou não. Vou ter que fazer a conta aqui, Gabriel. Espera aí, mano. Vou fazer a conta aqui. Pode ser, Gabriel. Não sei, cara. Ô, meninos, então, ó, esse é o volume inicial. Ó, a Ana Júlia também tá falando que é AD, galera. Ó, o pessoal tá falando que é AD. Vamos para as contas aqui, né? Esse aqui não tem nem como eu chutar, né? É provável, galera, que seja a C, a D ou a E. C, D e E são números altos, tá? E a A e a B são números baixos. Isso chama-se arte do chute. Teoria de resposta ao item. Não. Eu tenho mais opções, 3 opções com números altos e 2 opções com números baixos. Chutar por chutar, eu ia chutar no C, no D ou no E. Mano, provavelmente é o C, o D ou o E, tá? Os meninos estão falando no D. Cara, vamos lá. Ele me deu o coeficiente, eu tenho que ler com calma. Porque às vezes é volume e ele me dá o alfa. Eu tenho que multiplicar por 3. Mas ele já me deu o coeficiente volumétrico. Isso aqui já é o gama. Ô, desgama. 1 vezes 10 a menos 3, multiplicar por 1 não me ofende. Joga ele fora. É só 10 a menos 3. Eu também tomo cuidado aqui que esse grau Celsius a menos 1, eu preciso que a temperatura esteja em graus Celsius. Eu tenho que olhar lá rapidão e, cara, dar uma blitz aqui nas temperaturas. Temperatura, meninos, olha, uma é 5 e a outra é quanto, hein? 35, tá em Celsius, né? O delta T, 35 menos 5 é 30. Ah, então vai, meninos, olha, a lei da dilatação volumétrica. Ó, delta V é igual a V0 vezes gama delta T. Eu vou ter que multiplicar os 3 caras. A variação do volume, delta V é o V0, 20 mil, vezes gama, 10 a menos 3, vezes o delta T, que é 30. Então, vou fazer a conta aqui, galera. Ó, o 10 a menos 3 aqui, ó, se eu correr 3 casas com a vírgula, mano, esse 10 a menos 3, ele mata aqueles 3 zeros. Então, você tem que ser meio malandro fazer essas contas, hein? Então, na sua loucura, no seu psicodelismo, esquece esse 10 a menos 3, porque esse 10 a menos 3 aqui, ó, ele vai matar esses 3 zeros. Então, na sua loucura, você foca aqui, ó, no 20 vezes 30.
Mano, é assim que você tem que acostumar a acelerar os problemas. Então, na sua loucura, 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6, com 2 zeros, 600 litros. Mano, ó, que picareta, velho. O simples fato dele esquentar o combustível faz ele ganhar todo dia, como vende muito, 20 mil litros, 600 litros de álcool. Mano, todo dia, só o aquecimento que ele fez na gambiarra tá dando para ele uma dilatação de 600 litros. Cuidado, galera. Temos que fazer agora a matemática financeira. Esses 600 litros, ele pagou alguma coisa por isso? Não. Você entende que esses 600 litros de álcool, ele não pagou nada por isso? Mano, esses 600 litros de álcool, ele ganhou devido à dilatação dele. Ah, então peraí. Então qual que é o lucro que ele vai ter? Vai depender do quanto que ele vende isso aqui. Mano, qual que é o lucro dele? 600 litros. Ele vai vender a quanto, hein? Mano, eu não vou diminuir a venda pela compra não, hein? Ele não gastou nada por esses 600 reais. Então, nós vamos multiplicar seco aqui, olha, pelo preço de venda. Então, vamos multiplicar pelo preço de venda. E isso é em um dia. Isso é em um dia, mas ele quer o lucro após uma semana. Ah, uma semana. A semana comercial, ela tem quantos dias? 7. Por isso, nós vamos multiplicar por 7. O ministro, tá aí. Então, a questão também não é facinha assim também não, né, galera? Né? Então, tem aí, né? Manter um queijo, uma rapadura ainda pra gente ralar na conta. Essa multiplicação desses 3 caras vai me dar o lucro desse safado em uma semana. A vírgula aqui mata um zero. A vírgula mata um zero, então na minha cabeça é 60 vezes 16 vezes 7. A vírgula matou um zero, eu vou fazer 60 vezes 16 vezes 7. 6 vezes 7 me dá 42. Então, com zero, 420. Mano, agora não dá para correr, não. Agora não dá mais para fazer mentalmente, né? Agora não dá mais para me fazer mentalmente. Até aqui dava. Até aqui eu faria mentalmente, sem pegar no lápis. Eu tenho que ir lá no meu rascunho e fazer 420 vezes 16. Colocar um embaixo do outro. O Enem não te deixa usar calculadora. Se você multiplicar isso aí, dá R$ 6.720. Então, pode colocar aí, galera, um debaixo do outro. R$ 6.720. Então, tá entre quanto, hein, galera? 6.720 tá no entender. Cara, Ana Júlia, o Gabriel, tá? Uma maior galera aí que respondeu correto. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Meninos, tem que raciocinar essa questão aí, igual o Gabriel falou, tá? É uma questão que te avalia em várias áreas de conhecimento, tá? Então, é uma questão que testa muitas competências e habilidades. Agora, galera, vamos lá, tá? Ó, printa a tela aí quem não entendeu as contas, pode perguntar. Seu áudio tá aberto, pode abrir aí. Nós já estamos em ritmo. É ritmo de férias, né? Já estamos entrando já na desacelerada das férias. Mas, galera, perguntem qualquer coisa, hein? Meninos, olha, agora temos que, sim, ver uma paradinha que chama-se dilatação de líquidos. É comum, galera, você olhar para exercícios e ver um lance chamado dilatação aparente. Então, deixa eu passar para frente aqui, tá? Ô, meninos. Então, na dilatação de líquidos, a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou pedir que você faça umas colinhas aí, tá? Primeiro, galera, igual aqui, ó, o mel tá aqui dentro, o mel ele é um líquido, né? Suas moléculas têm liberdade para se deslocar de um lado para o outro. O líquido, na maioria das vezes, ele vai estar contido em um recipiente. Mano, essa garrafinha de plástico, o plástico é sólido, ele é o recipiente, né? Então, quando nós temos líquidos, geralmente esses líquidos estão dentro de um recipiente, né? E, obviamente, o recipiente tem que ser de um material sólido. Você não está querendo pegar um líquido e guardar dentro do outro líquido. Não existe isso, né, meu irmão? Você falar isso aí pro Vanilson ou pro Little Sérgio, o Serginho, vocês vai te dar uma catracada, né? Um líquido, se você quer guardar ele em alguma coisa, o recipiente onde tu vai colocar o líquido tem que ser um recipiente sólido, não é assim? Então daí, cara, pinta um trem estranho. Por quê? Se eu esquentar isso aqui, ó, fogo da Babilônia, fire da hole, né? Cara, a fogueirinha, né? Era pra ter essa semana o nosso arraial lá no Dinâmico. Mais topper de Goiânia. Vocês iam cagar ralinho, galera, né?
Ia ter a nossa fogueira de São João lá no colégio. Galera, olha as fotos depois, tá? Olha as fotos do ano passado, vocês vão cagar de rir, tá? A noiva foi o professor Vinícius, de inglês, cara. Mó show. Cara, quando eu esquentar, o recipiente e o líquido vão crescer, tá? Esquentei, o recipiente cresceu, não cresceu? Mano, o recipiente cresceu, né? Porém, galera, aqui tem uma paradinha, tem que tomar cuidado, hein? Porque não foi só, cara, o recipiente que cresceu. O líquido lá dentro também cresceu. Então tem que tomar cuidado, meninos. Porque, ó, isso aqui, ó, a linha tá te ajudando. Essa linha tá te mostrando qual foi só a dilatação, cara, do quê? Do recipiente. Você entende que se eu quisesse, cara, a dilatação do líquido lá dentro, minha conta seria diferente? Cara, muitas vezes a gente esquece de contabilizar isso, tá? Então, cara, na real, na prática, o que você vai ter, mano? O seu líquido também dilatou. Esse 1 ml foi o quanto o recipiente cresceu, né? Porém, se eu olhar as moléculas do recipiente, vamos supor que isso aqui é um copo de vidro. No estado sólido, as moléculas, cara, elas não têm muita liberdade para se mover. Né? Agora, quando eu olho para o líquido lá dentro, se eu der um zoom, no estado líquido, as moléculas têm mais liberdade. E a dilatação tem a ver com essas moléculas ficarem excitadas e afastarem umas das outras. Então, quando eu esquento um líquido que está dentro de um recipiente, que obviamente é sólido, o líquido vai dilatar mais. Mano, se tiver cheio até o talho, ele cresce ao ponto de derramar. Tipo, derrama 5 ml aqui, deixa eu sair fora. Agora, galera, vamos fazer uma cola, vamos fazer uma colinha, tá? Toda vez que eu tenho um líquido dentro de um recipiente, se eu esquentar, você entende que as moléculas no estado líquido têm mais liberdade de movimento que as moléculas no estado sólido? Então, isso faz com que o líquido dilate mais. Então, a primeira cola sua, mano, ó, os líquidos, eles são melhores dilatadores do que os sólidos. Não esquece não, tá? Mano, aqui você tá vendo, aí. Aqui eu exagerei na figura. Você viu aqui, ó. Mano, ó, uma vasilha cheia de álcool. Vasilha de vidro. Esquentei. Fogo da Babilônia. Fire in the hole. Você viu o álcool derramar, foi porque ele dilatou mais, assim? Quando eu comparar os coeficientes, ó, mano, o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido sempre é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Mano, ó, para líquido só tem cabimento eu falar em volume. Então, o coeficiente de dilatação de um líquido sempre, forever all night, vai ser maior que o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Porque o recipiente onde ele se encontra é sólido. E acabamos de combinar no item A que os líquidos são melhores dilatadores que os sólidos, assim? Aqui nós vamos dar nome. Em geral, cara, se eu esquentar isso aqui, ó, fogo da Babilônia, a dilatação do recipiente é pequena e eu não vejo. Porém, como o líquido é um bom dilatador, eu vejo a olho nu ele dilatar. É comum você ver dilatação de líquido a olho nu. Eu esquento, fogo da Babilônia. E eu vejo, cara, o nível do líquido subir. Eu esquento aqui, cara, e vejo o nível desse líquido subir aqui, tá? Porém, cara, esse tanto que eu tô vendo aqui cair no chão, isso aqui, cara, é chamado de dilatação aparente. É aquilo que o líquido aparenta dilatar, tá? Então, aqui nós vamos dar um nome. Esse 1 ml é a dilatação do recipiente. Ó, Gabriel, isso acontece quando colocamos leite na panela e derrama? Também, mas lá, o Gabriel, né? Geralmente o leite derramar é quando você põe na panela e começa a ferver ele. Aí na hora que ferve, forma umas bolinhas que vai empurrando a espuma, tá? Então quem ferve leite, põe o leite na panela, liga fogo da Babilônia. Se vacilar lá, o leite ou vai fazer café, tá? Geralmente aquele que transborda ali são as bolhas, né? De vapor de ar que empurra a espuma. Então tem... Gabriel, aqui lá tem mais a ver com um lance de espuma, tá? Bora lá. Então a dilatação do recipiente aqui, vou chamar de ΔVR. ΔV, dilatação. R, recipiente. E esse tanto aqui, cara, que derramou, que transbordou, eu vou chamar de ΔVAP, ou dilatação aparente. Mas aqui a pergunta é simples.
Qual foi a dilatação real desse líquido? Eu não posso falar que é 5. Embora em problemas reais eu não veja, essa dilatação do recipiente costuma ser tão pequena que eu não vejo ela a olho nu, mas eu vejo a dilatação do líquido. Então, essa dilatação que ele aparenta, né, aparenta ter, não é a dilatação real do líquido. Qual seria a dilatação real desse líquido aqui? Alguém me responde. Ó, aqui tem álcool dentro de um frasco de vidro. Eu esquentei. O vidro cresceu 1 e eu vejo derramar 5 ml. Ué, o vidro cresceu 1, mais os 5 que derramou. Então, você entende que a dilatação real do líquido é 6, certinho. Ué, mano, é uma questão de lógica. Eu não preciso memorizar isso como uma nova equação. A dilatação real do líquido, ΔV do líquido, é o ΔV aparente, o que derramou, o que eu aparento, né, ver ele dilatando, mais a dilatação do recipiente. O seu livro, cara, ele tenta te ajudar. E aí, ministro, quando ele vai te ajudar, muitas vezes ele te deixa mal acostumado, ajuda demais e você para de ficar pensando, tá? O livro já ajeita as coisas para te ajudar. Então, muitos exercícios eu preciso calcular a dilatação aparente. Aí a lógica é pegar um e diminuir do outro. Então, seu livro joga esse cara para lá, tá? Joga para lá diminuindo e te diz que a dilatação aparente é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. Mas você entende que isso aqui é uma equação descartável? Mas você entende que isso é uma equação descartável, tá? Enfim, meninos, olha, em problemas que eu tenho líquido, aí, cara, você vai ficar ligeiro. Aqui tem um tanque de aço, lotado de gasolina. Eu te dou o gama, ô desgama da gasolina, ó, 10 do aço, 10 a menos 6. Aqui eu vou voltar 6 casas. Isso aqui é um cara que tem um coeficiente pequeno. A gasolina tem um gama grande, porque 10 a menos 3, aqui eu vou voltar 3 casas, tá? Ô, ministro, quando eu esquentar, se tiver cheio até o talo, eu vou ver esse combustível derramar. E aquele tanto que derramou, nós chamamos de dilatação o quê? Dilatação aparente, não é assim? Se você quiser, meninos, olha, você pode fazer a conta de 2 formas possíveis, tá? Como que você calcula dilatação aparente? Tem 2 formas de você fazer. Quem quiser fazer certinho, ΔV, V0, gama, ΔT, T. Você usa essa equação e encontra a dilatação da gasolina. Aí vamos supunhetar que você encontrou que a gasolina cresceu 120 ml. Cuidado, eu não vou falar que derramou 120. Eu não vou valer meu toba, não vou valer meu popô que vai derramar 120, não. A gasolina cresceu 120. Porém, o tanque de aço também expandiu um pouquinho. Eu vou vir aqui fazer essa conta de novo. ΔV, V0, gama, ΔT, T. Aí eu vou fazer a conta e calcular a dilatação do tanque. Vai ser menor. Vamos supunhetar que ele dilatou 3 ml. Se eu quiser calcular a dilatação aparente, a lógica matemática é subtrair. Pegar um menos o outro. Você vai pegar a dilatação do líquido e diminuir pela dilatação do recipiente. Nesse caso aqui, 120 menos 3, eu tenho que vai transbordar ou vai ter uma dilatação aparente de 117 ml. Tá? Beleza. A Giovana perguntou. Professor, é porque primeiro o líquido precisa superar a dilatação do sólido? Sim, Giovana. E ele sempre supera, porque ele é melhor dilatador. E aí ela fala, ó, e já que ele dilata mais facilmente, ele passa. Isso mesmo, certinho, tá? Certinho, Giovana. Certinho, o raciocínio é esse. Agora, galera, tem muitos alunos aí, cara, que os caras são acelerados, mano. Os caras, ó, não, arrocha aí, ó. Eu quero fazer esse trem mais rápido. Tem pessoas que, quando vão calcular a dilatação aparente, faz uma conta só. Aí você poderia, quando você quer calcular só aquilo que você acha que ele cresceu, você pode fazer uma conta só. Só que na hora de usar o gama, você vai lá e diminui os coeficientes. Então, você tem essas 2 opções. Então, quando eu quero calcular a dilatação aparente, tá? Por exemplo, um recipiente totalmente cheio de um líquido, se esquentar, derrama.
Como a Giovana falou, o líquido vai crescer mais, vai passar ele. Se eu quero descobrir quanto que vai derramar, duas opções. Uma, demora mais. Calcula a dilatação do líquido, calcula a dilatação do recipiente e vou diminuir os dois. A segunda opção já ela é mais acelerada. Como que eu poderia calcular o que vai derramar? Faço uma conta só que na hora de eu fazer a conta, eu vou lá e diminuo os dois coeficientes, tá? Enfim, meninos. Então, você entende que, primeiro, os líquidos são melhores dilatadores do que os sólidos, assim? Então, sempre que eu vejo um recipiente completamente cheio de um líquido, se eu esquentar, vai derramar. O que derrama, muitos livros chamam de extravasa. Extravasa, libera geral, né? O extravasa aqui tem a ver com o que vai passar, que vai derramar. Então, todo exercício que pede para calcular o que extravasa, o que passa, você tem duas opções. Ou você calcula a dilatação do líquido, calcula a dilatação do recipiente e diminui os dois, ou faz uma conta só, diminuindo os dois coeficientes. Tranquilo, senhores? Dúvidas, dívidas, decepções amorosas? Cara, é comum, por exemplo, ó, um exemplo bom, cara. Você encheu o tanque, aqui tem um lance que chama suspiro, tá? E às vezes você pega uma promoção boa, seu pai, seu boy, sua girl, né? Seu avô, sua avó, e você pede pro frentista encher até o talo, né? Encher até onde dá. E aí, cara, mano, você vai lá, cara, larga o carro lá debaixo do sol, e quando volta, mano, você vê. Você não vai ver uma poça de gasolina, mas você vê na pintura do seu carro a mancha da gasolina que vazou. Cara, isso é um fenômeno comum. Tu encher o tanque de um carro além do suspiro, estacionar ele em ambiente aberto e você vê a marca da gasolina saindo fora lá, tá? Ô, cara, como que eu calcularia o tanto de gasolina que derramou? Eu posso fazer duas contas. Calcular a dilatação da gasolina, calcular a dilatação do tanque e depois diminuir, ou se não, ser malandrão e fazer uma conta só. Eu diminuo os dois coeficientes e faço uma conta só. Essa paradinha de diminuir os dois coeficientes, cara, é uma relação. Não precisa anotar isso aqui. Aqui você vai ganhar uma folguinha, tá? Agora é a hora de você movimentar a sua rede social, né? Assim, fazer aquela selfie marota. Faz a selfie aí, marca lá o pessoal do @Colégio Dinâmico. Galera, quando você aquece um líquido dentro de um recipiente, como você já sabe, mano, que o líquido vai dilatar mais, tá? Mano, a lógica aqui é que a dilatação aparente, como que diminui os coeficientes? Ele vai te dar, vai falar, ó, o tanque é aço, igual aqui. Aqui eu ia diminuir, eu ia andar 6 casas com a vírgula e ali ia andar 3, diminuir um número com o outro. Geralmente as potências de 10 já estão no mesmo expoente. Eu conservo a potência e diminuo só os números. Se a potência for diferente, eu volto, ajeito, vou andar com as casas com a vírgula para ficar igual. Então, relaxa, Gabriel. Para diminuir os coeficientes é fácil, tá? Você vai ou fazer os dois ficar com a mesma potência, tá? E aí você vai diminuir os dois e manter a potência deles. Ô, meninos. Agora aqui, vamos lá. A dilatação aparente é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, né? Eu vou vir aqui, galera, eu vou trocar. Relaxa, que você não vai copiar isso não, hein? A dilatação do líquido é V0, gama do líquido, vezes delta T, T. Menos. E a dilatação do recipiente? V0, só que o gama do recipiente. V0, gama, delta T, T. Então, a malandragem aqui, eu só estou provando para você que dá para fazer essa malandragem. Mas, ó, rapidinho. O V0, se ele tiver cheio até o talo, eu vou colocar em evidência, vai ser o mesmo volume. O delta T também é o mesmo. Eu posso colocar o V0 e o delta T em evidência. E aqui, galera, eu vou colocar o gama do líquido menos o do recipiente. Então, eu posso dar uma de esperto e fazer uma única conta, diminuindo os dois coeficientes. Então isso aqui, ó, o gama do líquido menos o gama do recipiente. Deu pau aqui. Deu pau aí? O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido menos o coeficiente do recipiente. Na hora que você diminui os dois,
você encontra o coeficiente de dilatação aparente. Então, para os amantes das equações, seu livro coloca isso aqui, que a dilatação aparente ΔV é o V0 do líquido vezes o coeficiente aparente vezes o ΔT. Se quiser printar essa tela aí, galera, eu acho que não ajuda muito não, cara. Mas quando é exercício de líquido, você pode ser esperto e fazer uma conta só. Galera, quando for exercício de líquido, tá? Você pode ser malandro e fazer uma conta só. Nós vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Cara, como que você vai fazer essa conta, senhores? Como que você faz essa conta? Por exemplo, eu falo que o gama do líquido, tá? Cara, 2,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Vou botar um menos 5 aqui. E eu falo que o gama do recipiente cara, 0,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Enfim, meninos, se eu tenho um recipiente e ele está lotado, forrado com líquido, mano, qualquer aquecimento que você dá nele, ele derrama. Quando o recipiente está cheio até o talo de um líquido, cara, qualquer esquentadinha que você der nele, da Babilônia, ele vai, mano, derramar. Como que eu calculo a dilatação aparente? Se eu quiser ser esperto, a lógica é V0 gama ΔT, não é assim? V0 vezes gama vezes ΔT. Aí, na hora de eu fazer a conta, mano, eu vou diminuir esses dois coeficientes. Foi a pergunta, acho que do Gabriel, não, da Giovana, né? Acho que foi. Se as potências, se a potência de 10 for a mesma, eu mantenho ela e diminuo só os números. 2,4 menos 0,2, aqui eu colocaria 2,2 vezes 10 a menos 5. E se as potências fossem diferentes? Se aqui fosse menos 5 e aqui tipo menos 4, eu ia dar um tapa na pantera. Eu ia andar casas com a vírgula para fazer as potências ficarem iguais. Então, ministro, você entende que essa malandragem de você subtrair os coeficientes pode ajudar muito a gente no tempo? Tranquilo, senhores? Galera, rapidovski aí, hein? Vamos lá, rapidinho, que a periquita vai cantar. Vamos só um problema aqui, rapidinho. Cara, pega esse problema aí, ó, tá? Pega lá o problema de número 2 na página 272 do seu livro 3, um exercício conceitual, hein? Vamos fazer aqui voada, hein? Vou acelerar. Cara, temos 6 minutos para fazer esse exercício, hein? Aqui é uma questão chata, galera, porque nós vamos precisar de calculadora. Essa aqui, ó, é o vestibular antigo da estadual lá de Londrina. Era tipo a PUC aqui, eles te davam uma calculadora. Um copo de vidro tem capacidade de 100 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e contém 98 centímetros cúbicos de mercúrio. E a essa temperatura, o mercúrio, o mercúrio começará a extravasar quando a temperatura do conjunto em graus Celsius atingir o valor de, pelo menos a pergunta você entendeu? Mano, o copo não está cheio até o talo, tá? Tem 98 de mercúrio e o copo de vidro tem 100. Porém, olha para cá para o coeficiente, galerinha. O coeficiente do mercúrio é muito maior do que o do vidro. Então o mercúrio vai crescer muito mais. Então vai chegar um momento que ele vai começar a extravasar, vazar, né? Cara, você olhando de fora, o copo tá aqui. O copo tá meio cheio, não tá completamente, né? E se eu esquentar esse cara, fogo da Babilônia, fire da hole, vai chegar um momento que você vê o copo começando a derramar. A ideia sua aqui, cara, é fazer uma conta só. Mano, a ideia aqui é fazer uma conta só. Diminuir os coeficientes aqui, nós vamos só pegar o de um do outro. Você olhando para isso aqui, qual que é a impressão sua? Mano, você olha para o copo aqui e olha para ele lotado. Um tem 100 e o outro tem 20. Você entende que você acha que o líquido cresceu 2? Mano, você vem aqui, 100 menos 20. Você acha que o líquido cresceu 2. Porque você está vendo ele todo cheio.
Ah, então, ó, delta V, V0, gama, delta T, T, né? Cara, cuidado. Eu vou colocar aqui 2, o volume inicial do líquido é 98, gama, delta T. Só que agora que eu estou tomando cuidado. Se eu colocar o gama do mercúrio aqui, eu vou rodar na questão. Por quê, cara? Presta bem atenção. Se eu colocar o gama do mercúrio aqui, eu vou rodar. Por quê? Na boa, cara, o líquido cresceu 2? Não. A gente acha que ele dilatou 2. Mano, ele não dilatou 2, não. Então, essa é a dilatação aparente do líquido. Eu estou achando que ele cresceu 2, mas essa não é a dilatação real. É a dilatação aparente. Galera, agora é com vocês. A rocha e a física já foi. Então, no lugar desse gama, eu tenho que diminuir esses dois coeficientes. Ah, então eu vou pegar o do mercúrio, de 180 vezes 10 a menos 6, e vou diminuir do gama do vidro. 9 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 6. As potências são iguais? Sim. Então eu diminuo só os números. Mantenho a potência, potência, né? E vou diminuir 180 menos 9. Então, cara, ó, vamos lá. O 2 ficou quietinho, 98 também. Tá aí, ó, o Gabriel perguntou como é que diminui os coeficientes. Mas se eles forem iguais, 180 menos 9, 171. E aqui, ó, o 10 a menos 6 manteve. Segue o baile aqui, galera. Eu vou ter que pegar o 98 e multiplicar por 171. Cara, temos 2 minutos para terminar isso aqui, ó. Vamos usar a calculadora. 98 vezes 171 dá 16.758 vezes 10 a menos 6. O Enem nunca queria colocar esse exercício com esses números, porque no Enem você não usaria calculadora. Ele escolheria os números mais humanos. Relaxa. Nenhuma alternativa tem potência de 10. Eu vou desaparecer com ela. Eu vou imaginar uma vírgula aqui e vou dar um tapa na pantera. Assim? Você vai lá, dá um tapa na pantera, volta 6 casas com a vírgula. Eu não tenho 6 casas. Conta, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca mais um zero, então. Então, coloca mais um zero. Então, ficou 2 igual a 0,016758 vezes ΔT. Sem calculadora já dá um uma batedeira para fazer isso, né? Mas, cara, eu vou arredondar isso aqui. Então, eu vou parar aqui, vou matar ele aqui no 6, tá? 0,167 ΔT. O 0,0167 ΔT vai passar para lá dividindo. Vai rolar uma divisãozinha. Quem está grudado na letra fica debaixo do pau da fração, né? Mano, isso aqui é conta para fazer de calculadora, parceiro, tá? 2 dividido por 0,0167, essa divisão dá quanto? 119, aproximadamente 120. E Sostag, você errou, não tem essa opção. Mas olha, calma. O delta T é o quanto a temperatura aumentou. Ah, então ela aumentou em 120. Então, peraí. O bagulho começou com 20. Eu fiz essa contaiada dos infernos toda aqui para achar que a temperatura vai aumentar em 120. Então, 20 mais 120, a temperatura vai ser em 140. Está aberto o áudio aí, só não vale você me xingar depois dessa conta aí que eu tive que correr. Alguma dúvida? Dívidas? Abre aí, meninos. Pode abrir o áudio aí, vai cair a conexão, hein? Estamos encerrando aqui. Alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Alguma dúvida? Pode chamar aí, galera. Meninos, pensando em Enem, tá? Nós encontramos menos questões de dilatação com cálculo pesadinho igual a esse, do que questões, galera, tá? Conceituais. Então, para Enem, essa questão aqui, ela tá meio fora, tá? Do que a gente encontrou no Enem de dilatação.